Vamos lá, vamos terminando as nossas observações que farão parte do conteúdo de avaliação de nivelamento que vocês vão participar amanhã à noite, no horário normal de aula. Não tem um propósito de se equiparar a uma verificação de aprendizagem, uma avaliação de aprendizagem, o que seja. O objetivo único é tentar encontrar os locais de todo o conteúdo já visto em que existem maiores deficiências, maiores falhas, para que a gente possa, uma vez mais, duas se for necessário, abordá-los para que a gente supere as incompreensões que eventualmente venham a ser detectadas. Ingressamos nessa parte final porque os demais vídeos eles já estão lançados aí, ou no meu canal no YouTube. Vocês vão receber o link para acessá-lo e assistir às aulas de acordo com o que corresponde a este último ponto, e que tem a ver com as leis penais e a lei penal no tempo. A parte que se refere ao conteúdo do direito penal, no que se refere às dimensões de garantia dos princípios, ou mais especificamente do princípio da legalidade, ela já está pronta. Então eu vou só reportar aqui aqueles aspectos preliminares que vão nos fazer chegar até eles. Vamos lá. As origens históricas da lei penal, elas vão a tempos imemoriais, né? Eu tive um professor de filosofia que ele usava uma expressão interessante, ele dizia que eles retroagem a priscas eras, né? Davam um efeito poético na sua linguagem, e eu fui atrás de saber o que é prisca era, né? São eras antigas, prístinas, passadas, né? Então é isso, o direito penal remonta a tempos imemoriais, mas a sua positivação, e mais especificamente, que é aquilo que nos interessa, do princípio fundamental, essencial, quer dizer, a pedra de toque do direito penal, que é o princípio da legalidade, esse para alguns deita suas raízes lá no item 39 da Carta Magna de Libertatum, né, Carta do Rei João Sem Terra, em que se prescreve que nenhum cidadão pode sofrer nenhum tipo de excesso, de abuso por parte do Estado. Nós não iremos contra ele, a não ser com base na lei, e ele só será julgado de acordo com a lei da sua terra, né, a lei do seu lugar. E ali que então estaria a primeira formulação positivada deste princípio, e que coube como um eixo de sedimentação, né, desse princípio, a intervenção de Anselm von Feuerbach, né, que trouxe uma expressão latina para poder reproduzir o que se pretendia com base nesse princípio. E ele então apresentou um enunciado que dizia que não há lei, não há crime e nem pena sem lei anterior que o defina. Ou seja, aquilo que nós conhecemos no latim como sendo nullum crimen, nulla pena sine previa legge penale. Ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal.
E este princípio, ele veio sendo capilarizado nos diplomas positivos penais dos países, e entre nós acabou sendo objeto de inscrição na própria Constituição republicana atual, onde ele está constando no artigo 5º, inciso 39. Lembre-se que eu falei lá na Carta Magna de Libertato. O que significa isso? Cabelo ruim. Na Carta Magna de Libertato, ele estava no item 39 dela. Na Constituição Republicana de 1988, ele está no artigo 5º, inciso 39. Então, não foi sem uma motivação qualquer que o legislador houvesse feito esta escolha. Ele, evidentemente, lançou olhos num fundamento histórico de positivação do princípio para cravejá-lo na Constituição Republicana. E lá no artigo 5º, inciso 38, ele estabeleceu o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina. Nesse aspecto, isso nos remete àquela técnica de que já lhes falei, de elaboração dos tipos penais incriminadores no país, que é de se instituir um preceito inicial chamado preceito primário, por intermédio do qual você descreve, você define o comportamento humano que quer etiquetar como sendo um crime. E segue: nem pena sem prévia cominação legal. Quer dizer, não haverá então a possibilidade de se compreender que um dispositivo qualquer é um tipo penal incriminador se você não tiver nele inscrita uma pena, não tiver ali cominada, prevista uma pena, e ambos em caráter anterior à ocorrência daquele fato que ele acabou descrevendo, acabou definindo. E assim, nesta segunda parte, nós temos o denominado preceito secundário das normas incriminadoras. O primário é aquele em que se descreve, que se define a conduta humana considerada como infração penal. E na segunda parte nós temos o preceito secundário, onde se prevê as consequências jurídicas da realização daquele comportamento, por intermédio da imposição de penas, no mais das vezes privativas de liberdade. E a importância deste princípio é tão significativa que ele veio de ser reproduzido no artigo 1º do Código Penal. Agora nós entramos no Código Penal, depois de tanta teoria, começamos a ver um pouco os aspectos práticos também da nossa matéria, que é lidar com os dispositivos legais em relação aos quais nós temos estudado todos esses dias. E aqui, na introdução do Código Penal, que é sem dúvida a lei maior em matéria criminal no país, nós temos uma reprodução similar do princípio da legalidade, dos mesmos termos: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E o que isso diz? Isso nos indica que este princípio possui algumas dimensões. Duas delas relacionadas
ao direito penal, que são a primeira, a dimensão criminal do princípio. Olhem só, não há crime sem lei anterior que o defina. Dimensão criminal. Deveria ser infração penal porque nós adotamos um sistema dicotômico de infrações penais. Nós não temos só crimes, temos também contravenções penais. Mas, na perspectiva dogmática que estamos implementando em nossas aulas, esta é a definição da dimensão do princípio da legalidade criminal. Não há crime sem lei anterior que defina. E a sua dimensão no aspecto do princípio da legalidade penal é quando diz nem pena sem prévia cominação legal. E aí os dois aspectos que se referem ao direito penal e à eficácia do princípio da legalidade neste âmbito são determinados pela legalidade criminal e a legalidade penal. Ambos em caráter antecedente. Mas nós temos também o princípio da legalidade regendo as atividades dentro do processo penal e da execução penal. Assim é que, a título de exemplo, alguém pratica um determinado crime, um roubo, por exemplo, e este indivíduo é submetido a uma persecução penal. Este desenvolvimento de toda uma atividade persecutória por parte do Estado não fica ao sabor do juiz, não fica ao sabor de quem acusa, nem de quem defende. Ele tem toda uma disciplina legal para dar-lhe efetividade. Então, vai se produzir o inquérito policial, que naturalmente tem aspectos inquisitoriais, ou seja, que são conduzidos sem que haja uma ordem pré-determinada de atos a serem realizados. Mas quando vem para a justiça, aí não. Aí você tem toda uma disciplina muito bem elaborada para que presente toda a observância desses regramentos, no final se chega a uma decisão. Então, chega o inquérito policial, o promotor vai oferecer denúncia. O indivíduo vai ser notificado a apresentar resposta escrita. Apresentou resposta escrita, o juiz vai receber essa denúncia. Recebida a denúncia, ele cita para que o indivíduo compareça à audiência da instrução e julgamento. Lá são realizados diversos atos instrutórios e postulatórios e decisórios finais. Aí sim você chega ao termo dentro de aquilo que a gente compreende do ponto de vista da epistemologia do processo penal, como o princípio da tipicidade das formas. Lá também se fala em tipicidade. Lá também há de se seguir todo o procedimento que o legislador estabeleceu. Inclusive para eventualmente não se incorrer em uma falha ou falta qualquer que possa induzir a declaração de nulidade daquele processo. E temos também o princípio da legalidade no âmbito da execução penal. Lá no artigo 1º diz que deve-se efetivar as disposições da sentença penal condenatória ou aquela absolutória imprópria, cuja existência me parece ser um erro técnico, porque não é possível admitir que alguém seja absolvido e sofra alguma sanção por parte do Estado. Rogério Laurino Tucci deixou isso muito claro quando assistia uma palestra dele há 20 anos atrás. Né? E então você tem
dentro da execução penal, a necessidade de observância das regras legais de regência. O que é falta grave, o que não é falta grave, o que é remissão, o que é sistema progressivo, sistema regressivo na execução da pena, tudo dentro da legalidade, com um procedimento próprio estabelecido na parte final da lei de execução penal. Então, o princípio da legalidade, ele está presente no nosso direito, não só porque a nossa tradição é romano-germânica, mas porque ele é, sem dúvida nenhuma, uma garantia individual contra qualquer possibilidade de arbítrio por parte do Estado. Muito bem. Quais são os desdobramentos do princípio da legalidade? O primeiro é o seguinte: é o da anterioridade da legalidade criminal e da anterioridade da legalidade penal. Anterioridade da legalidade criminal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Anterioridade penal. Nem pena sem prévia, sem preexistente combinação legal. Perceberam? Então nós temos o princípio da legalidade desdobrado, de um lado, em anterioridade criminal e penal, e da reserva legal. Por quê? É só por intermédio de lei ordinária que é possível instituir em si regras, normas de regência do direito penal. Medida provisória não vale, decreto legislativo não vale, decreto presidencial não tem essa eficácia. Então, só lei federal que venha a ser objeto de estudo, de debates, deliberação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para sua aprovação e depois sanção presidencial. Para aí sim, se vencer todas essas etapas, ela ser publicada e, no momento que for determinado, entrar em vigor. Então, lei penal para reger as questões relativas ao direito penal. Nenhum outro instrumento normativo pode fazê-lo. E, por fim, as dimensões de garantia do princípio da legalidade são 8. Nós vamos ver até a quarta, porque da quinta em diante, melhor dizendo, há um vídeo já publicado para vocês acompanharem. As dimensões de garantia do princípio da legalidade são as seguintes. Estou afundando aqui na cadeira. Primeira, a necessidade da produção de uma lei certa, o que significa dizer que o legislador, quando for elaborar os tipos penais, principalmente os incriminadores, ele tem que procurar evitar os tipos penais vagos, indeterminados. Nós vimos que até uma crítica do Hans Jeschek sobre os tipos penais abertos e que acabam permitindo diversas interpretações sobre o mesmo dispositivo e que por isso mesmo devem ser evitados. Então a lei penal, como garantia do indivíduo, deve ser certa, deve ser muito bem elaborada, sem nenhum tipo de abertura que lhe permita uma interpretação aberta ou dúbia. A lei penal também deve ser clara. O que significa dizer lex clara? Que no uso das expressões que o legislador elaborar qualquer lei penal, ele deve se preocupar em que todas as pessoas acessem o seu conteúdo simplesmente através de sua leitura. Até porque existe uma locução, né, que diz que ninguém pode se excusar alegando ignorar a lei. Por isso é que ela tem que ser clara, para que a pessoa possa ler, possa compreender, e assim é exigível do legislador que ele utilize expressões que estão ao alcance de qualquer pessoa seja capaz de ler e entender.
tem um dispositivo que eu acho que é absolutamente indiscutível, que é o matar alguém. O homicídio tem uma definição espetacular, porque com o núcleo verbal único e um pronome indefinido, o legislador conseguiu descrever, né, definir o que é um crime de homicídio. Né? A lei também tem que ser determinada, ou seja, ela deve detectar os fatos da vida humana que são empiricamente demonstráveis e assim se reportar a eles de maneira muito bem objetiva, determinada, específica. Isto é, aquilo que você tem a possibilidade de trazer à luz do nosso conhecimento por intermédio dos nossos órgãos sensíveis. Se você não conseguir produzir uma lei que seja capaz de fazer com que nós reproduzamos na realidade concreta, no estado exterior da nossa cabeça, e não só lá dentro da cabeça, um fato, um fenômeno humano que o legislador criminalizou, então nós não estamos diante de uma lei determinada. É uma lei indeterminada. Uma lei que não define exatamente aquilo que queria dizer e o motivo por que veio. E para encerrar, a lei escrita, né? Ou a lex scripta. Acabamos de falar que o Brasil adota o sistema do civil law, de tradição romano-germânica, e que prima pelo uso de todas as formas de produção do direito por intermédio de leis escritas, positivadas. O legislador, ele produz a norma e ele faz, além da produção da norma, dar ao nosso conhecimento como o instrumento direto deste conhecimento, a lei penal que consta no texto que ele acabou de produzir. Os demais aspectos da aula seguem, né? Eu acho que eu estou até sendo repetitivo, porque não deu para verificar quais aulas foram salvas. Como vocês sabem, algumas foram excluídas do YouTube e eu confesso que não faço a menor ideia por quê, né? Seja como for, eu paro aqui. Vocês vão ver, eu vou indicar no e-mail que vou enviar para representante de sala quais vocês vão ter que assistir, e amanhã, no horário da aula, assim que for iniciar a aula, vocês já vão receber todas as 20 perguntas que farão parte da nossa avaliação de nivelamento para vocês, tá bom? Muito boa noite a todos.